Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje eu vim gravar mais um vídeo aqui no canal e para dar continuidade ao resumo do livro. A gente está quase acabando, eu estou gravando vídeos menores porque eu estou resumindo só um capítulo que eu acho que fica melhor para a gente compreender e para não ficar falando. Tá bom? Aí hoje a gente vai resumir o capítulo 19. Mas antes de eu falar sobre esse capítulo, eu vou ler um versículo que tem tudo a ver com o que eu vou falar aqui em relação ao capítulo 19. Aqui em 2 Coríntios 5, versículo 17, diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, a gente vem ver nesse versículo que ele está falando coisas antigas, ou seja, do passado. Elas já ficaram lá no passado. E eis que se fizeram novas. Então, quando a gente está em Cristo, a gente tem que crer e pôr em prática as novidades de Cristo. E aí, hoje, o capítulo 19, ele vem falar um pouquinho sobre o passado, né? Eu acho bem interessante o livro que ela fala sobre o passado do esposo dela, mas também é interessante a gente pensar no nosso passado, né? No nosso passado como esposa, no nosso legado que a gente tem para passar para os nossos filhos, né? Você para os seus filhos. E aí ela vai contar uma experiência do esposo dela, que ele no passado dele, com 19 anos, ele entrou em exaustão por estudar tanto e trabalhar muito, e ele não dormia. E então, ela conta aqui que a mãe dele foi ao médico, né, da família, e aí o médico sugeriu que ele fosse para uma casa de repouso nas proximidades e para descansar. Sua mãe contou mais tarde que ela e o médico se arrependeram dessa decisão, mas não sabiam o que mais podiam ser feito. Então ela conta que o esposo dela, o Michael, ele foi para essa casa de repouso e ele disse que ali ele sofreu um trauma, né? Porque tinham pessoas com comportamentos que ele ficava assustado. E aí, assim é no nosso passado, no passado dos nossos esposos. Tem situações que a gente viveu que realmente, né, ficou marcado como um trauma. Mas como eu li no versículo que fala lá em 2 Coríntios 5, 17, que em Cristo é que tudo se faz novo. A gente não vai perder a memória, né? Para não lembrar, mas em Cristo todos os traumas, as dores do passado, quando elas são lembradas, elas já não doem mais na alma, porque Cristo ele passa o bálsamo. E aqui ela fala, né, que sobre ele ter ficado tão também sob pressão, né, que quase ele de novo, depois dele ter casado, quase de novo ele ficava em esgotamento. Aí ele lembrava do que ele era adolescente, né? Aí você vai acabar no hospício, ele disse que o pensamento dele falava, você vai acabar no hospício outra vez. Não devemos viver no passado, mas aprender com ele. Devemos esquecer as coisas que para trás ficam e avançar para que as que estão diante de nós. Devemos também prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. Deus é redentor e restaurador. Então Deus ele restaura, ele transforma, né? Tudo que foi de dor, de frustração, de trauma, o Senhor ele trata, ele restaura. É claro, se a gente deixar, né? Eu não sei os traumas que você enfrentou no passado, as dores, eu também enfrentei, mas eu digo a você assim que é como está escrito na palavra, a gente olha para aquilo que está à frente, para aquilo que Deus tem para nós à frente, não para o que já ficou. A gente não pode mudar o que ficou para trás, a gente pode aprender, né, como ela falou aqui. Devemos aprender com o passado, mas transformá-lo, não. E aí, o Senhor ele pode remir as coisas más que aconteceram. Salmo 90:15. Devemos confiar em Deus para fazer isso.
Jamais poderemos sair do presente e alcançar o futuro que Deus tem para nós se nos apegarmos ao passado e vivermos nele. O passado de seu marido não só o afeta, como também a seus filhos. Eu achei bem interessante essa parte aqui que ela fala, porque antes eu não sabia que era assim, né? A gente muitas vezes perece por falta de conhecimento, mas a palavra do Senhor diz lá no Antigo Testamento que as maldições hereditárias elas alcançam até a 7ª geração. Então ela diz aqui, ó, o passado de seu marido não só o afeta, mas como também seus filhos, mas é transmitido a seus filhos e netos do que apenas a cor de seu cabelo e olhos. Então ela fala sobre uma herança que não é só uma herança genética, né, que a gente vai passar para os nossos filhos, mas uma herança também espiritual, que vai além de cor de olho, cor de cabelo. E ela diz aqui, ó, podemos deixar uma herança tão penosa e prejudicial quanto aquela que nós mesmos recebemos. Então, se a gente lembrar das heranças que a gente teve também dos nossos pais, né? Não todo mundo, né, que vai assistir esse vídeo teve heranças difíceis, mas muitos tiveram, né? Eu sei que eu tive, né? Eu tive uma herança que foi a ausência do meu pai em toda a minha criação, né? E eu não sei como é que é. É claro, graças a Deus que eu tive meu avô, né? Eu tive o Fernando, que são figuras paternas para mim, mas pai sanguíneo mesmo não. E não sei se você também passou por isso, né? Muitas vezes alguns são ausência de mãe. Isso são marcas, né? Marcas que muitas vezes a mãe teve a ausência da mãe dela, sabe? E aí passou para ela, que aí ela foi ausente na sua vida. E é como ela está falando aqui, vai sendo transmitido uma herança, né? Olha como ela está falando. Podemos transmitir uma herança de divórcio, de ira, de ansiedade, de depressão, de medo. Ela está dando alguns exemplos do que você e seu marido podem livrar-se, significará mais liberdade para eles. Então ela diz assim que tudo que aquilo que a gente vai lutando, que a gente não vai aceitando na nossa vida, a gente pode nos limpar e ensinar e passar para os nossos filhos outra coisa, uma herança bendita, né? Um exemplo, no lugar do medo, a gente vamos nos esforçar em Cristo para a gente transmitir coragem. No lugar da ansiedade, vamos nos esforçar em Cristo, na palavra, para a gente transmitir confiança em Deus, transmitir paz em meio a situações difíceis. É assim. É assim que a gente vai vivendo. E aí ela fala que enquanto você estiver preso ao passado, não só perderá parte do que Deus tem para o seu futuro, como também para o futuro de seus filhos. Os eventos do passado de seu marido que mais o afetam hoje provavelmente ocorreram na infância. Então, assim, as marcas da nossa infância, se a gente deixar, elas vão conosco até, sabe, vão doendo, vai doendo. E aí é o que ela está falando, a gente não pode, ó. As coisas más que aconteceram, coisas boas que não aconteceram com os membros da família, são as mais importantes. Os apelidos dados por um parente ou colega nos acompanham até a idade adulta. Ai, é tanta lembrança, né? Falar sobre o passado, a gente lembra de tanta coisa. Palavras como gordo, idiota, desajeitado, fracassado, coitado, perdedor, vadio, 4 olhos, molo, tolo, ficam gravados na mente e nas emoções do indivíduo e o acompanham até a idade adulta. Embora ninguém possa fingir que o passado não aconteceu, é possível orar para que todos os seus efeitos sejam removidos. Então ore, né? Ore pedindo que no nome de Jesus todos os efeitos do passado sejam removidos da sua mente, dos seus pensamentos, da sua alma, que o Senhor ele vai tirar. Ninguém está destinado a viver com Ele para sempre. Deus diz que devemos chamar por liberdade, andar nos seus caminhos, que devemos clamar por libertação, e seremos libertos de nosso passado, mas algumas vezes a nível de liberdade atravessar. Seu marido pode pensar que libertou-se de algo, mas o problema volta novamente, e então ele se sentirá como se estivesse outra vez na estaca zero. Diga-lhe que o Senhor provavelmente estará entrando no nível mais profundo de liberdade
que Deus quer operar na vida dele. As suas orações, com toda certeza, irão prepará-lo rumo a uma liberdade maior. E aí eu vou ler a oração aqui, tá bom? Aí você, se você quiser, né, imitar essa oração, você pode copiá-la e praticar, tá bom? Ela diz assim: Senhor, oro para que capacite, aí você põe o nome do seu marido, a livrar-se completamente do seu passado. Lembrando que, para você que é novo no canal, né, esse livro é O Poder da Esposa que Ora, da Stormy Omartian. A Stormy, ela tem todo um testemunho de libertação do esposo dela, de restauração de casamento, e ela tem muito a nos ensinar, tá bom? Porque você pode estar falando, ela tá falando a oração, mas quem é essa mulher, tá bom? E aí diz assim: liberte-o de qualquer laço que prenda a ele. Ajude-o a deixar de lado seu comportamento e medo de pensar anteriores, e que sua mente possa ser renovada. Efésios 4, 22, 23. Efésios 4, 22, 23. Você pode ir na palavra, tá bom? Lendo os versículos. Aumente o seu entendimento para saber que o Senhor tornou novas todas as coisas. Apocalipse 21, 5. Mostre-lhe um meio novo, inspirado pelo Espírito Santo, de relacionar-se com as coisas negativas que ocorreram. Dê-lhe a mente de Cristo, para que possa discernir claramente a voz de Jesus das vozes do passado. Quando ouvir essas velhas vozes, capacite-o para levantar-se e fazê-las calarem-se com a verdade da sua palavra. Onde experimentou antes rejeição ou sofrimento, oro para que não permita que isso influencie o que ele vê e ouve agora. Derrame perdão em seu coração, para que a amargura, o ressentimento, a vingança e a falta de perdão não tenham lugar nele. Que ele possa considerar o passado como apenas uma lição de história e não um guia para a sua vida diária. Sempre que o seu passado se torne uma lembrança desagradável, peço que o Senhor redima e traga vida através dela. Sara as suas feridas, Salmo 147, 3. Restaure a sua alma, Salmo 23, 3. Ajude-o a libertar-se do passado de modo a não viver nele, mas aprender com ele, rejeitá-lo e a avançar para o futuro que o Senhor tem para ele. Tá? Essa é a oração. Amém? E aí hoje eu vim fazer esse vídeo breve para vocês. Espero que sejam palavras que fiquem aí na alma, na mente de vocês praticarem, assim como eu também tenho que sempre estar praticando, né? Porque todos nós sabemos dos nossos passados, de tudo que um dia Deus nos ajudou a superar, tá bom? E aí até o próximo vídeo. Para você que é aqui de Manaus e não está congregando e quer ouvir a palavra, quer ter cura na alma, né? Quer ter fé, mais fé ainda, vem na Igreja Nacional do Santuário de Deus, que é a Igreja da Fé, tá bom? Fica aqui em Manaus. Eu vou pôr o endereço aí no canal. Você é nosso convidado. Até a próxima, se assim o Senhor permitir.